Obrigado por conceder esta entrevista. Serto. Bem, esta é a sua primeira vez nesta sala em 17 anos. Como é estar de volta à ativa? Muito bom. É tempo suficiente para pegar o jeito. George Harrison confiava em pouquíssimas pessoas. Ele cresceu na pobreza em Liverpool, lutou por seu lugar na maior banda de todos os tempos e viu as pessoas tirarem tudo dele repetidas vezes. Suas músicas foram rejeitadas. Sua esposa foi roubada. Um homem armado com uma faca invadiu sua casa. Mas nada disso se compara ao que uma pessoa fez pelas suas costas. Alguém que George considerava próximo. Alguém que se sentava à sua mesa e sorria enquanto o traía de uma forma que ainda hoje causa indignação. George descobriu. E quando descobriu, nunca mais falou com essa pessoa. Nenhuma vez. George Harrison veio ao mundo em 25 de fevereiro de 1943, em uma pequena casa geminada no número 12 da Arnold Grove, em Wavertree, Liverpool. Era o tipo de lar que ensinava o verdadeiro significado de se virar com o que se tem. Não havia banheiro interno, então as famílias compartilhavam latrinas externas. E o único aquecimento real vinha de uma única lareira a carvão na sala de estar. No andar de cima, havia apenas 2 quartos. Com 4 filhos em casa. Espaço não era luxo. George era o caçula dos filhos de Harold e Louise Harrison e cresceu com o irmão Peter ao seu lado. Enquanto isso, a irmã Louise, nascida em 1931, e o irmão Harold Jr., nascido em 1934, viviam no mesmo espaço apertado. Os Harrison se mudaram para Arnold Grove em 1931, depois que Harold e Louise se casaram. E o racionamento da época de guerra fez com que tudo parecesse ainda menor, mesmo que as pessoas tentassem agir como se fosse normal. Esse começo difícil não significava que a casa fosse fria. Era apertado, sim, mas era vibrante. E isso importava, porque anos mais tarde, George falaria sobre como a sensação de estar encurralado o impulsionou em direção à música, como se a música fosse uma porta que ele pudesse continuar encontrando na escuridão. Quando a família finalmente se mudou para uma casa maior, pertencente ao Conselho Municipal, no número 25 da Upton Green, Speak, a sensação foi de grande progresso, embora ainda fosse uma moradia simples. A mudança ocorreu quando George tinha cerca de 7 anos, no início de 1950, e o espaço praticamente dobrou. Mesmo assim, não havia glamour. Era apenas um espaço para respirar. E para um garoto como George, esse espaço para respirar poderia se transformar em ambição. Seu pai, Harold, carregava sua própria história como um fardo pesado. Antes de se tornar motorista de ônibus, ele viveu como marinheiro, trabalhando como comissário de bordo na White Star Line entre 1926 e 1936. Servia passageiros de primeira classe em travessias do Atlântico, vivenciando o luxo de ir perto enquanto ganhava um salário modesto. Certa vez, em 1926, chegou a desertar em Nova York, provavelmente imaginando um recomeço rápido e promissor. Mas acabou voltando sem um tostão. Em 1939, passou a trabalhar nos ônibus da Liverpool Corporation, primeiro como cobrador e depois como motorista. Durante os apagões da guerra, vestia o uniforme caqui e continuava a percorrer ruas que às vezes estavam danificadas, às vezes em chamas, às vezes simplesmente aterrorizadas. Quando George nasceu em 1943, Harold tinha 32 anos e trabalhava em turnos alternados enquanto Liverpool era atingida por bombardeios aéreos e milhares morriam por toda a cidade. Era um trabalho árduo, um trabalho comum, o tipo de trabalho que sustenta uma família. George se apegou muito a ele. Harold se preocupava com os primeiros shows de skiffle, como qualquer pai se preocuparia, mas ele não desistiu do sonho. Comprava roupas para George sempre que podia e continuou dirigindo ônibus até se aposentar em 1966, justamente quando o rosto do filho estava repentinamente em todos os lugares. É estranho imaginar um pai motorista de ônibus vivendo tranquilamente enquanto seu filho cruzava oceanos, gritava para multidões e lotava estádios. Mas esse contraste faz parte da história de George. Ele não veio de um mundo que esperava fama. Ele vinha de um mundo que esperava a próxima mudança. À medida que a família se adaptava rapidamente, a escola passou a ser uma prioridade. George começou a frequentar a escola primária de Dovedale em janeiro de 1948. E há um detalhe que sempre me parece um segredo histórico. John Lennon estudava na mesma escola. Eles se cruzaram, mas não se conectaram naquela época. Estavam em círculos diferentes, eram apenas crianças, e o futuro ainda não se anunciava. Dovedale ficava perto de Penny Lane e funcionava com rotinas rígidas.
As crianças compartilhavam tinteiros, decoravam as tabuadas e se submetiam ao peso das regras enquanto a cidade se reconstruía. George detestava a aprendizagem mecânica e apanhava de vara por sonhar acordado, enquanto John já era conhecido como o líder atrevido. Ainda assim, o lugar silenciosamente uniu suas raízes. Dois futuros Beatles estudando no mesmo prédio sem saber o que Liverpool logo significaria para o mundo. Então veio o grande teste. Em 1954, quando George tinha cerca de 11 anos, ele passou no exame de admissão, o que o colocou entre os melhores alunos de Liverpool e lhe garantiu uma vaga na Liverpool Institute High School for Boys. Era uma escola preparatória vitoriana com cerca de 1.300 alunos e se apresentava como se estivesse formando jovens homens de verdade. Mas, dentro daquele sistema, George se sentia preso. Ele a frequentou de 1954 a 1959 e detestava a rotina exaustiva. As aulas se arrastavam por latim e matemática e até a opção de música parecia vazia porque guitarras não eram bem-vindas. Tudo tinha o objetivo de fazer os alunos se encaixarem em um molde, e George não queria se encaixar. Ele matava aulas, desenhava guitarras em seus cadernos e mal conseguia passar nas provas. Mais tarde, ele brincou dizendo que só tinha reprovado nos exames de nível O, equivalente ao ensino médio, por escrever o próprio nome corretamente. E a piada funciona porque dá para perceber a verdade nela. Mesmo assim, o Instituto Liverpool lhe deu algo que importava mais do que notas: uma passagem de ônibus diária. No ônibus de 2 andares 75, vindo do Speak, ele começou a ver Paul McCartney, que era um ano mais velho. Paul tinha 15 anos, George por volta dos 13, e essa pequena diferença não importava quando começaram a falar sobre guitarras. Essas conversas se intensificaram dia após dia, com Elvis em suas cabeças e música em suas mãos. E parecia menos uma amizade surgindo do nada, e mais uma ponte se construindo, tábua por tábua. Por fim, Paul convidou George para um ensaio dos Quarrymen em 28 de outubro de 1957. E esse convite não foi apenas um gesto amigável. Foi o início de uma nova vida. Nessa época, George já era completamente apaixonado pela guitarra, e não foi algo que aconteceu por acaso. Ele se dedicou completamente. Gastava sua mesada, cerca de 10 shillings por semana, em revistas Melody Maker e em qualquer coisa que pudesse lhe ensinar acordes e estilo. Praticava até os dedos sangrarem, depois colocava curativos à noite e repetia a prática no dia seguinte. Houve um momento que ele nunca esqueceu. Ouvir Heartbreak Hotel de Elvis em março de 1956 enquanto pedalava por Speak. A música o impactou como um sinal luminoso, como se alguém lhe tivesse mostrado uma estrada que não existia no dia anterior. Ele formou um grupo de skiffle chamado The Rebels, com seu irmão Peter e amigos como Arthur Kelly, tocando músicas como Whispering e Dinah. Mas nem isso era suficiente. Ele queria o som que tinha na cabeça. E isso significava que queria uma guitarra elétrica. É aí que sua mãe, Louise, se torna impossível de ignorar. Como ela não tratou a obsessão dele como uma fase infantil, ela a incentivou a crescer. Comprou para ele seu primeiro violão Eggman quando ele tinha uns 13 ou 14 anos, de segunda mão, de um colega de classe chamado Raymond Hughes, pagando 3 shillings e 10 pence. Quando George ficava frustrado, ela não mandava ele parar. Ela o incentivava a praticar, mesmo às 2 da manhã. Era conhecida por cantar alto pela casa, daquele jeito que a casa parece lotada mesmo quando está silenciosa. E ela incentivava a música em vez de tentar abafá-la. Ela até o ajudou a comprar uma guitarra elétrica melhor, uma Hofner Club 40 que custou cerca de $30. Comparado com as vozes severas que outras crianças ao redor ouviam em casa, o apoio dela se destacava. Para George, era combustível. Então, quando Paul pressionou John Lennon para que considerasse George para os Quarrymen, George estava pronto para lutar por isso com unhas e dentes. John hesitou porque George era mais novo. Isso importava na adolescência. Mas George continuou aparecendo, e o momento que todos se lembram acontece no andar superior de um ônibus em Liverpool, por volta do início de fevereiro de 1958, quando ele tocou a música instrumental, sensual e quase impecável. Era uma voz clara, confiante e alta o suficiente para dissipar qualquer dúvida. John a ouviu, percebeu a habilidade e finalmente o deixou entrar. George tinha apenas 14 anos, mas aquela viagem de ônibus se transformou em uma porta de entrada.
A partir daquele momento, a banda deixou de ser apenas um hobby e se tornou uma direção. Em 1959, George abandonou a escola aos 16 anos, escolhendo a música em vez da vida para a qual o instituto tentava prepará-lo. Para os adultos, parecia imprudente, e provavelmente era emocionante para ele, mas também fazia sentido, pois ele já vivia no mundo da música há anos. O trabalho veio em seguida, e não foi fácil. Quando os Beatles foram para Hamburgo em 1960, George tinha apenas 17 anos, e a Alemanha exigia que os artistas tivessem 18. O promotor deles, Bruno Koschmider, o aceitou de qualquer maneira, tratando-o como um adulto e esperando que ninguém o fiscalizasse muito. Por um tempo, eles sobreviveram na base da energia bruta. Tocaram em clubes como o Indra e o Kaiserkeller. Eles tocavam por 7 ou 8 horas por noite, às vezes 6 ou 7 noites por semana, estendendo seu repertório até que parecesse interminável. Recebiam em dinheiro vivo, dormiam em lugares miseráveis e faziam o que fosse preciso para se manterem acordados e continuarem tocando. Essas noites os fortaleceram como nada mais poderia, forçando-os a se tornarem uma banda de verdade, em vez de um grupo de jovens com algumas boas músicas. Mas o problema com a menoridade acabou por atingir George. Em 20 de novembro de 1960, a polícia descobriu que ele era menor de idade e, no dia seguinte, foi deportado de Hamburgo. Mesmo assim, ele tentou proteger a banda. Antes de ir embora, ele ficou acordado e ensinou as partes de guitarra para o John, para que eles pudessem continuar tocando. É um pequeno detalhe, mas mostra o quão importante ele já era. Ele não era apenas o garoto quieto no canto. Ele era quem mantinha o som coeso. De volta à Grã-Bretanha, as coisas aconteceram rapidamente. Em 1962, a formação clássica já estava consolidada. John e Paul eram as vozes principais, George era o guitarrista solo e Ringo Starr substituiu Pete Best na bateria. Em 4 de setembro de 1962, eles gravaram Love Me Do em Abbey Road para a Parlophone, e as linhas de guitarra vibrantes de George contribuíram para a sonoridade inicial dos Beatles. O single foi lançado em outubro de 1962 e alcançou o 17º lugar no Reino Unido. Isso ainda não soa como uma dominação mundial, mas foi a faísca que se alastrou. A partir daí, a corrida começou. Até mesmo o visual da banda tinha uma história, e George fazia parte disso também. Em 1961, sua amiga Astrid Kirchherr, próxima de Stu Sutcliffe, cortou o cabelo de George em um estilo de franja arredondada, semelhante ao usado por estudantes de arte em Hamburgo. George gostou e pediu o mesmo corte, tornando-se o primeiro Beatle a usar o icônico mop top. Logo, os outros seguiram o exemplo e, com o início da Beatlemania, aquele corte de cabelo se tornou um símbolo copiado por todos, como se os fãs quisessem eternizar o momento em suas cabeças. À medida que as multidões cresciam, o mesmo acontecia com o rótulo que George carregava. A imprensa o chamava de o Beatle quieto. Ele realmente falava menos em entrevistas e muitas vezes parecia tímido nas fotos. Mas esse rótulo também escondia o que estava se construindo dentro dele. Ele estava compondo, melhorando e começando a se sentir encurralado novamente, como naquela velha casa com a lareira a carvão. De 1964 a 1966, os álbuns continuaram a ser lançados, mas seu espaço como compositor permaneceu pequeno. Help! De 1965, ele teve apenas uma música completa. Rubber Soul. Naquele mesmo ano, ele teve 2 músicas. Revolver. Em 1966, teve mais uma. Enquanto isso, Lennon e McCartney preenchiam as listas de faixas com suas próprias canções primeiro, e George tinha que esperar no fim da fila. Em 1967, o álbum Sgt. Pepper's tinha 13 faixas, e apenas uma era dele, Within You, Without You. Mais tarde, ele comparou a sensação a uma constipação criativa, como se tivesse várias músicas empilhadas, mas as portas permanecessem fechadas. Essa frustração não significou que ele parou de evoluir. Na verdade, isso o impulsionou para um mundo diferente. Em agosto de 1965, em uma festa na casa de Zsa Gabor em Bel Air, George ouviu a música de cítara de Ravi Shankar e sentiu algo se encaixar. Mais tarde naquele ano, ele comprou sua primeira cítara na India Craft, na Oxford Street, em Londres, e em 12 de outubro de 1965 tocou cítara em madeira norueguesa. Foi uma das primeiras vezes que um instrumento indiano apareceu tão claramente em um disco de música pop ocidental e abriu uma porta que grande parte da música rock nem sequer havia notado antes. George não tratou isso como um mero artifício, ele abraçou a ideia.
Ele estudou com Shankar, viajou pela Índia e explorou ideias hindus através de livros e mestres. A música mudou porque ele mudou. Em 1966 e 1967, essa influência transpareceu em canções como Love You Too e Within You, Without You. Ele compôs e gravou essas músicas com músicos indianos, moldando-as com verdadeiro respeito pelas formas e não apenas pelo som superficial. I'm Within You, Without You. Nenhum dos outros Beatles tocou. George gravou com músicos ligados ao meio musical asiático, com incenso no ar e uma concentração que parecia mais meditação do que buscava o estrelato pop. A letra da música trazia uma mensagem sobre ilusão e vida interior. E de repente o Beatle quieto se tornou aquele que trouxe uma linguagem completamente nova para a banda. Em 1968, os Beatles foram a Rishikesh para estudar meditação transcendental com Maharishi Mahesh Yogi. A viagem começou com esperança e terminou em drama. Ringo foi embora depois de uns 10 dias porque não aguentava mais a comida e as condições de vida. Paul ficou cerca de um mês. John e George ficaram mais tempo, em torno de 6 semanas. Mas rumores e acusações destruíram a fé do grupo, e John saiu furioso, transformando essa raiva mais tarde na sensual Sadie. George, porém, perseverou mais do que qualquer outro. Mesmo quando os outros se sentiram desiludidos, seu compromisso com a espiritualidade indiana se aprofundou, e esse compromisso o acompanhou pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, os relacionamentos da banda estavam se deteriorando de outras maneiras. George sentia com que frequência suas músicas eram deixadas de lado e percebia como os negócios e a pressão estavam mudando a todos. O último show ao vivo dos Beatles foi em 29 de agosto de 1966, no Candlestick Park, em São Francisco. Eles tocaram por apenas cerca de 33 minutos diante de 25 mil torcedores ensandecidos e o som foi abafado pelo barulho. George detestava o caos do estádio. Ele também havia ficado abalado por sustos aéreos naquele ano, incluindo um quase desastre quando um motor pegou fogo em pleno voo. Após o Candlestick Park, ele teria dito algo como, é isso aí, não sou mais um Beatle. E mesmo que tenha permanecido fisicamente, algo dentro dele começou a se desfazer. O ponto de ruptura tornou-se visível em 10 de janeiro de 1969, durante as sessões de gravação nos estúdios Twickenham. As câmeras estavam ligadas, o estúdio estava frio e com correntes de ar e a tensão era palpável. Paul dirigia as partes de guitarra de George com um controle autoritário, e George se sentia tratado como um mero empregado em vez de um parceiro em pé de igualdade. John estava distraído, Yoko Ono estava constantemente presente e o clima ficou pesado. Depois de dias de discussões e pequenas alfinetadas, George finalmente explodiu. Calmamente, disse a eles. Nos vemos por aí nos clubes. E saiu, deixando seu violão para trás. As imagens posteriormente se tornaram famosas porque mostraram o que os fãs nunca tinham visto antes. A banda se desfazendo em tempo real. Até Lennon brincou sobre substituí-lo por Eric Clapton, e essa piada foi ainda mais ácida porque Clapton já havia tocado com eles em While My Guitar Gently Weeps. George ficou afastado por 5 dias. Durante esse período, os outros se encontraram com ele na casa de Ringo em Surrey Brookfields, tentando convencê-lo a voltar. O primeiro encontro, em 12 de janeiro, não resolveu muita coisa. Mas o segundo, em 15 de janeiro, resultou em um acordo frágil. George voltaria, mas queria mudanças. Ele queria abandonar o plano de shows ao vivo, deixar Twickenham para trás e se mudar para o estúdio no porão da Apple em Savile Row. A banda concordou porque precisava do trabalho para continuar. George voltou e, em 30 de janeiro de 1969, subiu ao telhado com eles para o que se tornaria sua última apresentação ao vivo. A música aconteceu, mas a confiança não retornou completamente. Era como se tivessem tapado os buracos com fita adesiva por um dia. Mesmo com tudo desmoronando, George continuou compondo. Em 1969, ele já tinha canções tão fortes que não podiam ser ignoradas. E uma delas era Something. Mais tarde, ela seria aclamada como uma obra-prima, e Frank Sinatra a consideraria a maior canção de amor dos últimos 50 anos, embora às vezes pensasse que era uma composição de Lennon e McCartney. No álbum Abbey Road, Something acabou como Lado B de Come Together, embora nos Estados Unidos tenha sido lançada como um single duplo A. Ainda assim, tornou-se o primeiro número 1 de George nos EUA e, com o tempo, foi regravado por inúmeros artistas. O curioso é que esse enorme sucesso surgiu de anos em que o trabalho de George era tratado como secundário dentro de sua própria banda.
No início de 1970, o fim já estava praticamente definido, mesmo que ninguém quisesse admitir isso abertamente. Em 4 de janeiro de 1970, ocorreu a última sessão de gravação de George com os Beatles no estúdio 2 da EMI, gravando overdubs para Let It Be. John estava ausente, já fora do projeto, enquanto Paul e Linda adicionaram vocais de apoio e George adicionou mais uma parte de guitarra. O single foi lançado em 6 de março de 1970 e, logo depois, em 10 de abril de 1970, Paul anunciou publicamente seu álbum solo e deixou claro que os Beatles haviam chegado ao fim. Os fãs ficaram atônitos. Processos judiciais se seguiram. Para George, havia um sentimento diferente por trás do choque, algo próximo ao alívio. Ele já havia dito antes que se sentia mais feliz sozinho e agora finalmente poderia provar o que vinha guardando, porque vinha guardando muita coisa. Durante anos, acumulou canções que Lennon e McCartney haviam rejeitado. Isn't It a Pity fora escrita já em 1966 e continuava sendo recusada. All Things Must Pass existe em 1969 e mesmo assim não conseguiu ser aprovada. Havia muitos outros. Quando os Beatles se separaram, até Paul reconheceu que George tinha uma pilha de material inédito. Então, quando George finalmente lançou All Things Must Pass em 1970, o álbum saiu como um enorme álbum triplo, com uma avalanche de canções que soavam como um homem finalmente autorizado a falar em voz alta. Tornou-se um enorme sucesso e deixou a mensagem da forma mais clara possível. Ele nunca foi apenas o Beatle quieto. Era um escritor com seu próprio mundo. Em 27 de novembro de 1970, George Harrison emergiu da longa sombra que o seguia há anos e lançou All Things Must Pass, um grandioso álbum triplo com 23 canções, muitas delas discretamente rejeitadas durante as sessões dos Beatles em 1968 e 1969. No momento em que foi lançado, tudo mudou. O álbum alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido, permaneceu no topo das paradas britânicas por 7 semanas e vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos até 1971, conquistando 6 vezes a platina, equivalente a um álbum duplo. Superou até mesmo as vendas dos álbuns McCartney, de Paul McCartney, e Plastic Ono Band, de John Lennon, juntas. Os críticos ficaram impressionados. A Rolling Stone o chamou de um triunfo magnífico e elogiou a profundidade de canções como Isn't It a Pity, provando que Harrison vinha guardando obras-primas enquanto vozes mais estridentes dominavam o cenário musical. Da noite para o dia, o chamado Beatle quieto se tornou um rei da música solo. Desse mesmo álbum saiu My Sweet Lord e o impacto foi imediato e avassalador. A canção se tornou o primeiro single solo de um ex-Beatle a alcançar o primeiro lugar nas paradas. A música alcançou o topo das paradas americanas em 26 de dezembro de 1970, onde permaneceu por 4 semanas, e depois subiu para o primeiro lugar no Reino Unido no início de 1971, onde se manteve por 5 semanas. Em 17 de abril de 1971, algo quase inacreditável aconteceu. Todos os 4 Beatles ocupavam simultaneamente as primeiras posições das paradas britânicas. Harrison alcançou o primeiro lugar, McCartney o segundo com Another Day, Lennon o quarto com Power to the People e Ringo Starr o quinto com It Don't Come Easy. Mais de 10 milhões de cópias de My Sweet Lord foram vendidas em todo o mundo. A canção misturava a energia do gospel com cânticos hindus, algo que poucos esperavam de um ex-Beatle, e atraiu multidões para o seu calor espiritual. Inicialmente composta para Billy Preston, a música se tornou o grande sucesso de Harrison, colocando-o à frente de seus antigos companheiros de banda na corrida pela carreira solo. Nos bastidores, Harrison uniu-se ao produtor Phil Spector depois de vê-lo trabalhar em Instant Karma, de Lennon. No início de 1970, ele convidou Spector para o Friar Park para ouvir as demos, e juntos eles construíram o som encorpado e cheio de eco que definiu All Things Must Pass. Utilizando camadas de guitarras e a forte reverberação das câmaras de eco de Abbey Road, eles gravaram 18 faixas entre maio e outubro de 1970. O som era grandioso e emotivo, mas as sessões eram tensas. Spector às vezes não aparecia ou chegava bêbado, deixando Harrison responsável por controlar a situação.
Harrison reclamou posteriormente que as mixagens finais estavam saturadas de eco, e discussões acaloradas surgiram quando ele sentiu que sua voz estava abafada por camadas de som. Em certo momento, Spector desapareceu no meio do projeto. Anos mais tarde, a condenação de Spector em 2009 pelo assassinato da atriz Lana Clarkson lançou uma sombra sobre seu legado. Contudo, em 1970, sua produção ousada ajudou a moldar o maior triunfo de Harrison. Então, em 1971, Harrison usou seu crescente poder para algo muito maior do que as paradas musicais. Em 1º de agosto, ele organizou 2 shows gigantescos no Madison Square Garden para arrecadar dinheiro para refugiados de Bangladesh, que sofriam após o devastador ciclone de Ebola de 1970 e a brutal violência da Guerra de Libertação. Os shows da tarde e da noite atraíram 40 mil fãs. A programação era de tirar o fôlego. Ringo Starr, Bob Dylan fazendo sua primeira apresentação nos EUA em 5 anos. Eric Clapton, Ravi Shankar, Leon Russell, Billy Preston e membros do Badfinger se juntaram a ele. A bilheteria inicial arrecadou mais de 243 mil dólares americanos para a Unicef, e o álbum e filme ao vivo posteriormente elevaram o total para mais de 12 milhões de dólares americanos, em valores ajustados para 2021. Clapton, debilitado pela heroína, tremia no palco. Shankar abriu o show com um raga de 30 minutos que foi recebido com um silêncio confuso antes de os aplausos aumentarem lentamente. No entanto, o evento marcou o primeiro grande concerto beneficente de rock da história e mostrou a enorme influência que Harrison exercia. Mesmo com o sucesso estrondoso, os problemas o seguiram. Meu Deus! Em 1971, a Bright Tunes processou Harrison, alegando que a melodia era uma cópia do sucesso de 1963 das Chiffons. O caso se arrastou até 31 de agosto de 1976, quando o juiz Richard Owen decidiu que Harrison havia cometido plágio inconsciente. O tribunal não acreditou que ele tivesse a intenção de copiar a música, mas mesmo assim considerou que houve violação de direitos autorais. Harrison ofereceu inicialmente 148 mil dólares americanos para um acordo, mas foi condenado a pagar 1 milhão de dólares americanos em lucros, valor que foi posteriormente reduzido para 587 mil dólares americanos em 1981, após recursos. Para piorar a situação, Alan Klein, ex-empresário dos Beatles, que Harrison havia demitido em 1973, comprou a Bright Tunes durante a disputa. Desde 1971, os rendimentos da música estavam congelados, deixando Harrison sem nenhum lucro com seu maior sucesso. Sentindo-se arrasado, ele respondeu com humor, escrevendo a canção satírica This Song em 1976 para zombar da batalha judicial. O caso remodelou as discussões sobre direitos autorais e deixou uma marca indelével em sua carreira. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal se tornou complexa de maneiras que pareciam impossíveis de desvendar. Eric Clapton era próximo de Harrison desde o final da década de 1960. Clapton tocou guitarra em várias faixas de All Things Must Pass e ficou ao lado dele durante o concerto em Bangladesh. Mas por trás da música, sentimentos cresciam. Clapton se apaixonou profundamente pela esposa de Harrison, Pattie Boyd, e silenciosamente expressou esse anseio na canção Layla. Em 1970, ele chegou a confessar seu amor diretamente a Harrison, que, segundo relatos, respondeu com uma calma que surpreendeu a todos ao seu redor. Pattie acabou deixando Harrison em 1974 e se casou com Clapton em 1979. Apesar da traição, o vínculo entre os dois músicos nunca se rompeu completamente. Clapton organizou o concerto em homenagem a George em 2002, após a morte de Harrison, demonstrando que lealdade e dor, de alguma forma, aprenderam a coexistir. Anos antes, a história deles havia começado com um amor jovem e promissor. Em 2 de março de 1964, a modelo Pattie Boyd, de 19 anos, conheceu George Harrison, de 21, no set de filmagem de A Hard Day's Night. Vestida de colegial para o filme, ela embarcou em uma cena de trem onde Harrison a notou imediatamente. Durante o almoço, ele a convidou para sair, chegando até a brincar sobre casamento. E embora ela tivesse um namorado na época, algo surgiu entre eles. Em poucas semanas, tornaram-se inseparáveis e, em 24 de janeiro de 1966, casaram-se discretamente no cartório de Epsom, tendo Paul McCartney como padrinho. Os primeiros tempos foram mágicos.
Eles riam, brincavam como crianças e viviam juntos em King Falls, em Surrey. Quando Harrison escreveu Something, em 1968, muitos acreditaram que era para Patty, especialmente depois que Frank Sinatra a considerou a maior canção de amor dos últimos 50 anos. Harrison às vezes descartava essa ideia em entrevistas, mas Patty insistiu mais tarde que havia sido a musa. Conforme os Beatles se dissolviam e a fama se intensificava, as rachaduras começaram a aparecer. Os casos extraconjugais de Harrison se tornaram mais difíceis de esconder. Patty suportou rumores, flertes descarados e até mesmo um relacionamento entre Harrison e Maureen Starr, esposa de Ringo Starr. Essa traição final quebrou algo dentro dela. Ela se sentiu sozinha enquanto Harrison se aprofundava em seus estudos espirituais, especialmente após a viagem a Rishikesh em 1968, com o Maharishi Mahesh Yogi. Em 1974, ela o deixou, e o divórcio foi finalizado em junho de 1977. Publicamente, Harrison reagiu com calma, dizendo que se ela era mais feliz com Clapton, essa era a escolha dela. Em particular, a ferida era profunda, e suas conversas noturnas e sessões de estúdio com Clapton, antes frequentes, cessaram abruptamente. O tempo passou, mas o perigo e a doença voltariam mais tarde com força brutal. Em 30 de dezembro de 1999, por volta das 3h30 da manhã, um homem chamado Michael Abram invadiu a casa de Harrison em Friar Park, alegando ter sido enviado por Deus. Ele atacou Harrison com uma faca, esfaqueando-o mais de 40 vezes e perfurando um pulmão. Olivia Harrison reagiu com um atiçador de latão e um abajur até a chegada da polícia. Harrison sobreviveu após uma cirurgia de emergência que removeu parte de seu pulmão. Mais tarde, ele afirmou que o agressor não era um ladrão, mas alguém que veio para matá-lo. Abram foi considerado inocente por motivo de insanidade em 2000 e internado por tempo indeterminado. Amigos posteriormente acreditaram que o ataque enfraqueceu o corpo de Harrison e o deixou mais vulnerável. Harrison já havia enfrentado um câncer de garganta em 1997, que ele atribuiu a anos de tabagismo. Após cirurgia e radioterapia, os médicos o declararam livre do câncer em 1998. Mas, em 2001, a doença retornou, espalhando-se para os pulmões e o cérebro. Ele buscou tratamento em Nova York e, posteriormente, em Los Angeles, protegendo sua privacidade com unhas e dentes. Em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, George Harrison faleceu em uma casa em Beverly Hills alugada por Paul McCartney. Sua esposa, Olivia, e seu filho, Donnie, estavam ao seu lado, assim como Ravi Shankar. Ele foi cremado rapidamente e suas cinzas foram espalhadas nos rios Ganges e Yamuna, na Índia, em homenagem à fé que o guiou por décadas. Exatamente um ano depois, em 29 de novembro de 2002, amigos se reuniram no Royal Albert Hall para o concerto em homenagem a George. Eric Clapton foi o responsável pela música. Paul McCartney, Ringo Starr, Donnie Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Billy Preston e outros se apresentaram. Clapton tocou, enquanto minha guitarra chorava suavemente. McCartney cantou algo no ukulele. A noite começou com cânticos em sânscrito e terminou com "Te vejo nos meus sonhos". A renda foi destinada à Fundação Beneficente Material World de Harrison. Naquele salão, a música parecia menos uma lembrança e mais um fio condutor vivo que unia todo o triunfo, a traição, a fé e o perdão. E, através de tudo isso, o besouro silencioso que antes aguardava em segundo plano, deixou uma história poderosa demais para jamais se apagar.